Provérbios, capítulo 24, versículo 9. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Na linguagem de hoje, diz assim, 24, 9. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Na Almeida Revista Cogite, que alguns irmãos têm aí, diz assim: o pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Na linguagem contemporânea, diz assim: já os insensatos cultivam o pecado. Ninguém gosta dos cínicos, que a tudo desprezam. E na Bíblia Viva, linguagem parafraseada, diz assim: os planos malvados do insensato são pecados, e quem vive zombando de tudo e de todos é odiado pela sociedade. Certo? Então vamos lá. Então, o desígnio do insensato é pecado e o escarnecedor é abominável aos homens. Então, a primeira parte aqui desse provérbio está apontando para o quê? Para falar sobre o insensato. No livro de Provérbios, ou a gente chama de literatura sapiencial, sapiencial vem de sabedoria, certo? Literatura sapiencial, Provérbios, Eclesiastes, é a literatura sapiencial. Tá? Existem outros, mas esses dois é o que mais se conhece. Então, o livro de Provérbios afirma que o insensato é alguém que rejeita a sabedoria. O insensato é alguém que dá as costas para a sabedoria, que rejeita a sabedoria. E, por consequência, ele vai se afastar de que caminho? Do caminho correto. Porque a sabedoria leva você para os caminhos corretos, a escolher os melhores caminhos. E essa sabedoria que está sendo falada aqui, tá, é aquela que diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tá? Tem esse respeito que se tem a Deus. O termo desígnio se refere aos pensamentos. Então, os pensamentos dos insensatos é pecado. O pensamento do tolo, o pensamento daquele que rejeita a sabedoria, nele não há sabedoria. É isso que ele está querendo dizer. No pensamento daquele que não tem sabedoria, o pensamento dele é pecaminoso. Então, os pensamentos, os planos, os interesses dessas pessoas são pecaminosos. Né? E a palavra pecado, embora esteja muito desgastada na boca das pessoas, mas podemos resumir sobre tudo aquilo que é contra o que Deus estabeleceu. Então, esses pensamentos são em essência pecaminosos. Se eles são pecaminosos, nós temos que entender que o pecado ele também é por atitude e por pensamento, por ação ou pela forma de pensar. Certo? Então, você, quando vê uma ação externa, né, a pessoa tomando uma atitude, você está vendo a materialização do pecado que está na mente dele. Daquilo, do pensamento dele, ou seja, materializou-se o pensamento, o que ele tinha em mente para fazer. Tá? Então, os desejos e motivações dele também são pecaminosos. Quando a gente olha lá em Mateus 5, 28, a gente vê que Jesus diz o seguinte, que até mesmo os desejos do coração podem ser considerados pecado. Desejo do coração, como o caso do adultério, por exemplo. Um indivíduo que deseja a mulher só no seu íntimo, Jesus diz que ele já está pecando. Por quê? Porque o pecado começa na mente. Começa na mente.
A atitude é o resultado depois do que foi processado na sua mente, do que foi arquitetado na mente, do que foi planejado na mente. Por isso que Jesus diz, olha, a gente olha para a atitude, mas primeiro a gente tem que olhar para o pensamento, a mente daquela pessoa, porque ela está externalizando o que ela tinha pensado. Não surgiu o desejo dela de adultério naquele momento que olhou para aquela mulher e resolveu fazer. Não, ele pensou antes. Então, se ela pensou antes, então o que acontece? Ela vai e comete o ato, então ela faltou discernimento e distanciamento da sabedoria de Deus. E isso é pecado. Então, os planos, os desejos, eles estão enraizados dentro da mente do homem, e isso leva um indivíduo a cometer atos que fazem com que ele possa ofender moralmente aquilo que Deus estabeleceu. Se Deus estabeleceu assim, não cobice o que é do outro, e você começa a agir cobiçando o que é do outro, você já está, segundo a visão bíblica, está pecando, está errando. E a gente conhece bastante gente que deseja o que é do outro. A gente conhece bastante gente. Deseja o que é do outro. Então, aí ele continua o texto dizendo que o escarnecedor, ele é abominável aos homens. Por que ele é abominável aos homens? Essa segunda parte do versículo, o escarnecedor é aquela figura que ela sempre aparece, né? Em Provérbios, aparece em Salmos, em Eclesiastes aparece também. E o escarnecedor é alguém que zomba da sabedoria. O insensato, ele rejeita, ele não quer. O escarnecedor, ele zomba. Ele diz, rapaz, vai seguir esses princípios bíblicos? Isso é perda de tempo. Isso é uma coisa para a gente que não tem conhecimento. Pessoas que iletradas, que acreditam em conto de fadas, como eu já ouvi pessoas dizerem para mim que eu acreditava em conto de fadas. E eu olhei para ele e sorri. Ele disse, por que você está rindo? Eu disse, pai, porque a Bíblia diz o seguinte, que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais de Deus. E eu já fui homem natural como você, e eu também não compreendi, eu dizia a mesma coisa que você. E hoje eu compreendo porque você diz isso, porque você está com aquela natureza que eu tinha. Quando você um dia tiver a natureza espiritual, você vai entender. Você tem que experimentar a Deus. Enquanto você não experimentar, você vai achar que isso é loucura. E olha que já falam isso há mais de 2000 anos. Então, o escarnecedor, ele zomba de respeito aos valores, tá? De respeito aos princípios. E a gente conhece o escarnecedor. Eu conheço vários. Escarnece. Então, um indivíduo que é escarnecedor, é diferente do insensato, porque o insensato, ele age por ignorância. Já o escarnecedor, ele busca ridicularizar. Ele não é tão ignorante, mas ele busca ridicularizar aquilo que é bom e é justo. E abominável significa alguém que provoca o quê? Uma aversão, uma repulsa das pessoas. As pessoas não querem se juntar com pessoas assim. Pessoas escarnecedoras. Um mês e pouco atrás, uma filósofa brasileira aí, conhecida, né? Fala muita bobagem, mas ela falou mais uma. Disse que ficou com raiva quando alguém disse a ela assim que ela ficasse com Deus.
disse que desceu do Uber e o indivíduo, ela disse muito obrigado e disse fique com Deus. Então existem dois tipos de pessoas que não querem saber de Deus. Aquela que ele escuta essa frase e ele entende assim, eu não creio em Deus, mas eu acredito que ele quer coisa boa para mim. Já ela, como uma pessoa escarnecedora, ela começou a reclamar, que achando ruim pelo indivíduo ter dito aquilo para ela, porque ela já disse, isso é a culpa da gente não mudar o mundo mudar. Porque esse pessoal quer que tipo de mundo, né? Você olha para a Bíblia e quer o contrário. Simples assim. Você olha para a palavra de Deus e quer o contrário. Então, ele não quer uma família unida, ele não quer uma família de um homem e uma mulher, ele não quer um indivíduo agindo muitas vezes com honestidade. Eles falam que querem com honestidade, mas na prática deles a gente vê que eles não são honestos. Certo? Então quer viver de forma desonesta. E aí o indivíduo honesto atrapalha alguém que quer viver honestamente. Imagina numa empresa 10 pessoas trabalhando. 9 desonestos trabalhando com o honesto no meio. Esses desonestos vão gostar do honesto? Não vai. Não vão gostar. Porque o honesto vai mostrar a desonestidade deles, não porque vai dizer que eles são desonestos, mas pela forma como ele vive. A forma dele viver, a maneira dele trabalhar, vai demonstrar que os outros são desonestos. Então, essa mulher, ela agiu exatamente igual esse escarnecedor aqui. E as pessoas abominaram, houve uma repulsa, uma aversão ao que ela disse. Né? E as pessoas foram mandando vídeo uma para as outras. Né? E eu disse, olha, a pessoa é escarnecedora e idiota ao mesmo tempo, porque nem para pensar que o indivíduo que deseja isso, deseja o melhor para ela. Né? Ou se não tivesse dito assim que o diabo lhe carregue e tome conta e cuide de você, eu acho que ela ia gostar. Né? Quer dizer, fique com Deus, né? O diabo que tome conta e lhe carregue e cuide de você, ela ia gostar. Né? Mas o cristão não diz isso. Né? O cristão não vai dizer isso. Diz, fique com Deus, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus cuide. Então, o termo escarnecedor é aquele indivíduo que ridiculariza dessa virtude, dessa sabedoria da palavra. Ele pode até aparentar inteligência, porque vejam só, por que eu digo aparentar inteligência? Porque a suprema inteligência está com Deus. Existem homens inteligentes, mas cada um, segundo a realidade que nós vivemos, cada um pode dizer, essa verdade, isso não serve para mim. É o que eles pregam. Essa sua verdade não serve para mim. Então está certo, então a tua verdade também não serve para mim. E aí você vive num mundo onde cada um tem sua verdade, e o que é que acontece? Não há um padrão moral estabelecido. A moralidade é flexibilizada, se pode fazer o que quiser. O indivíduo pode chegar e querer justificar até um estupro. Porque é tão absurdo o assunto do estupro, que até agora não apareceu ninguém para querer justificar, mas vai aparecer qualquer hora. Como tem gente justificando o assalto. Tem gente justificando o ladrão, que o ladrão pode roubar e que não tem problema não, ele roubar não. Né? Tem gente justificando, que é mais ou menos segue o mesmo pensamento dessa outra mulher, que é filósofa, e essa outra filósofa também, se diz filósofo, né? Mas é aquela coisa da sabedoria do mundo que a gente já sabe o resultado. Né? É como Jesus disse, ó, isso aí vai trazer o quê? Morte e destruição. Então, muitas vezes essa atitude de zombaria, ao invés de trazer respeito e admiração, vai trazer o quê? O afastamento dos outros, que é exatamente o que aconteceu. As pessoas começaram a olhar e as pessoas não dão valor a essa mulher, sabe? O interessante é que ela teve uma repulsa a respeito de Deus e ela fez um trabalho de conclusão de doutorado no curso a respeito de Deus. Né? Mas vamos voltar aqui para o texto aqui. Então, nós temos que pensar na natureza do pecado que está interno ao homem. Né? Então, o pecado não se refere apenas às ações externas, mas também
ele está enraizado, né, nos pensamentos e no interesse do coração do homem. Tá? Então, o provérbio está dizendo, e a palavra de Deus, dentro dessa ética cristã, que é preciso uma renovação interior do indivíduo. É tanto que Romanos 12 diz assim: não os amoldeie o mundo, mas renovai a vossa mente. Então a gente é chamado a passar por uma renovação mental. E essa renovação mental implica em combater o que é pecado. E, além de combater, começar a mudar o nosso interior, a renovar a nossa mente, renovar nossos desejos, renovar nossas escolhas, renovar nossa forma de falar, renovar nossa forma de pensar. Se você era insensato, você começa agora a ter sensatez e começa a dar ouvido à sabedoria. Então, os pensamentos da pessoa levam ela a ter que assumir a responsabilidade moral dos seus atos. Ela comete um ato porque ela pensou e achou que podia fazer e fez, ela tem que assumir a responsabilidade dos seus atos. Então, nós temos que vigiar nossos pensamentos, nós temos que cuidar com relação a um perigo, que é o perigo da zombaria. O Salmo 1 diz que a gente não tem que sentar nem com pessoas assim, que zombam da sabedoria de Deus, né? Que escarnecem, tá? Que ridicularizam o que é justo e o que é bom. Então, o indivíduo começará a ter uma má reputação e ele vai começar a sofrer as consequências desse tipo de atitude, que as pessoas não vão querer viver mais com essa pessoa. Tá? Então, meus irmãos, a gente tem que buscar o quê? A sabedoria, rejeitar o escarnecedor e a zombaria, viver uma vida justa, honesta, e buscar renovar a nossa mente.